Êxodo. Shemot. Capítulo 21. Estas são as decisões judiciais que você deve lhes comunicar. Se você comprar um servo hebreu, ele servirá como servo por 6 anos, mas no 7º ano será libertado sem ter de pagar nada. Se ele chegou sozinho, sairá sozinho. Se for marido de uma esposa, a sua esposa irá com ele. Se o seu amo lhe der uma esposa, e ela lhe der filhos ou filhas, a esposa e os filhos passarão a pertencer ao amo dela, e ele sairá sozinho. Mas, se o servo insistir e disser: eu amo meu amo, minha esposa e meus filhos, não quero ser libertado, seu amo o levará diante do verdadeiro Criador. Então o encostará na porta ou na lateral da porta, e seu amo lhe furará a orelha com uma sovela, e ele será seu servo por toda a vida. Se um homem vender sua filha como serva, ela não será libertada como um servo homem é libertado. Se o seu amo não se agradar dela e não a designar como concubina, ele deve permitir que ela seja comprada, mas não terá direito de vendê-la a estrangeiros, pois foi desleal com ela. Se ele a designar para seu filho, deve conceder a ela os direitos de uma filha. Se ele tomar para si outra esposa, não se deve reduzir em nada o que a primeira esposa recebe, no que se refere à alimentação, roupas e direitos conjugais. Se ele não lhe der essas 3 coisas, ela sairá livre, sem pagar nada. Quem ferir um homem e causar a sua morte será morto. Mas, se ele fizer isso sem querer, e o verdadeiro Criador permitir que isso aconteça, designarei para você um lugar para onde ele possa fugir. Se um homem ficar muito irado com o seu próximo e o matar deliberadamente, esse homem deve morrer, mesmo que você o tenha de tirar de junto do meu altar. Quem agredir seu pai ou sua mãe será morto. Se alguém raptar um homem e o vender, ou for encontrado com ele em seu poder, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Isto é o que deve acontecer quando 2 homens brigam, e um fere o outro com uma pedra ou com o punho, e este não morre, mas fica de cama. Se ele conseguir se levantar e andar fora de casa com o auxílio de um bastão, aquele que o feriu ficará livre de punição. Ele apenas dará indenização pelo tempo de trabalho que o homem ferido perder até ficar completamente curado. Se um homem ferir seu servo ou sua serva com um pau, e o servo morrer pela sua mão, o servo será vingado. Mas, se ele sobreviver 1 ou 2 dias, não deverá ser vingado, porque foi comprado com o dinheiro do seu amo. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, mas não houver um acidente fatal, aquele que causou o acidente pagará a indenização imposta pelo marido da mulher, ele a pagará por meio dos juízes. Mas, se houver um acidente fatal, se dará vida por vida, vista por vista, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, pancada por pancada. Se um homem ferir o olho do seu servo ou da sua serva, e o servo perder o olho, ele deve libertar o servo em compensação pelo seu olho. E se fizer cair o dente do seu servo ou da sua serva, ele libertará o servo em compensação pelo dente. Se um touro chifrar um homem ou uma mulher, e a pessoa morrer, o touro será apedrejado até a morte, e a sua carne não deve ser comida, mas o dono do touro ficará livre de punição. Mas, se o touro costumava chifrar, e o seu dono tiver sido advertido, mas não o tiver mantido preso, e o touro matar um homem ou uma mulher, o touro deve ser apedrejado e o seu dono também deve ser morto. Se lhe for imposto um resgate, ele pagará como preço de redenção pela sua vida tudo o que lhe for imposto. Se o touro chifrar um menino ou uma menina, deve-se aplicar ao dono do touro esta mesma decisão judicial. Se o touro chifrar um servo ou uma serva, o dono do touro pagará 30 siclos ao amo do servo, e o touro será apedrejado até a morte. Se um homem deixar um poço aberto ou cavar um poço e não o cobrir, e um touro ou um jumento cair nele, o dono do poço deve dar uma indenização. Deve pagar o valor ao dono do animal, e o animal morto se tornará seu. Se o touro de um homem ferir o touro de outro, e o touro ferido morrer, eles venderão o touro vivo e dividirão entre si o valor pago por ele, eles também devem dividir entre si o animal morto. Contudo, se já se sabia que o touro costumava chifrar, mas o seu dono não o tiver mantido preso, ele dará uma compensação, touro por touro, e o animal morto se tornará seu. Êxodo.
Shemot. Capítulo 22. Se um homem furtar uma ovelha ou um touro e o abater ou vender, deve compensar o touro com 5 touros e a ovelha com 4 ovelhas. Se um ladrão for pego arrombando uma casa, for ferido e morrer, quem o matou não terá culpa de sangue. Mas, se isso acontecer depois do nascer do sol, quem o matou terá culpa de sangue. O ladrão fará restituição. Se ele não tiver nada, será vendido para pagar as coisas que furtou. Se o que ele furtou for achado vivo em seu poder, seja um touro, seja um jumento, seja uma ovelha, ele deve restituí-lo em dobro. Se alguém levar seus animais para pastar num campo ou num vinhedo e permitir que eles pastem no campo de outra pessoa, deve dar em compensação o melhor do seu próprio campo ou o melhor do seu próprio vinhedo. Se houver um incêndio e ele se alastrar pelos espinheiros e consumir feixes colhidos, a plantação de cereais ou todo o campo, aquele que causou o incêndio dará uma indenização pelo que foi queimado. Se um homem der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e eles forem roubados da casa deste, se o ladrão for encontrado, restituirá tudo em dobro. Se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será levado diante do verdadeiro Criador para se determinar se ele se apossou dos bens do seu próximo. Em qualquer caso de posse ilegal de bens que envolvam um touro, um jumento, uma ovelha, uma roupa ou qualquer coisa perdida sobre a qual alguém diga: "Isto é meu", ambas as partes apresentarão a sua causa perante o verdadeiro Criador. Aquele a quem o Criador declarar culpado restituirá em dobro ao seu próximo. Se um homem der ao seu próximo um jumento, um touro, uma ovelha ou qualquer animal doméstico para guardar, e este morrer, ficar aleijado ou for capturado sem que ninguém veja, deve haver entre ambos um juramento diante de Yahweh, de que o homem não se apossou dos bens do seu próximo, e o dono do animal deve aceitar isso. O outro não deve fazer restituição. Mas, se o animal foi roubado do homem que o guardava, este deve indenizar o dono. Se o animal foi dilacerado por um animal selvagem, ele deve levar como prova o animal dilacerado. Não deve dar indenização por algo dilacerado por um animal selvagem. Mas, se alguém pedir um animal emprestado ao seu próximo, e o animal ficar aleijado ou morrer na ausência do dono, o homem que o tomou emprestado dará uma indenização. Se o dono estava presente, não deve dar indenização. Se o animal tinha sido alugado, o preço do aluguel servirá de indenização. Se um homem seduzir uma virgem que não esteja prometida em casamento e tiver relações sexuais com ela, pagará o preço de noiva para que ela se torne sua esposa. Se o pai dela se negar terminantemente a dá-la, o homem deve pagar o valor de acordo com o preço de noiva. Não deixe viva a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com um animal certamente será morto. Quem oferecer sacrifícios a qualquer outra divindade, e não unicamente a Yahweh, deve ser entregue à destruição. Não maltrate nem oprima o residente estrangeiro, pois vocês eram residentes estrangeiros na terra do Egito. Não aflijam nenhuma viúva nem o órfão. Se você os afligir de alguma maneira, e eles clamarem a mim, sem falta ouvirei o seu clamor, e minha ira se acenderá e eu matarei vocês à espada, suas esposas ficarão viúvas, e seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo, alguém que vive no seu meio, não faça isso visando lucro, não lhe cobre juros. Se você tomar o manto do seu próximo como garantia de um empréstimo, deverá devolvê-lo até o pôr do sol, pois é a única cobertura que ele tem, a roupa que cobre o seu corpo. Em que ele se deitará para dormir? Quando ele clamar a mim, eu certamente ouvirei, pois sou compassivo. Não amaldiçoe o Criador nem amaldiçoe um maioral do seu povo. Não hesite em fazer ofertas da sua abundante produção agrícola e do que transborda dos seus lagares. Você deve me dar o primogênito dos seus filhos. Isto é o que você deve fazer com o seu touro e com a sua ovelha. O filhote ficará 7 dias com a mãe. No 8º dia, você deve dá-lo ao Criador. Vocês devem se mostrar um povo sagrado ao Criador, não comam a carne de um animal que tenha sido dilacerado no campo por um animal selvagem. Devem jogá-la aos cães.